Você já parou para pensar sobre como Deus quer que você lidere suas finanças? Em um mundo onde as pessoas buscam atalhos e soluções rápidas, o plano de Deus para nossas finanças vai além do simples acúmulo de riquezas. Ele quer que lideremos nossas finanças de forma divina, com sabedoria, paciência e responsabilidade. Mas o que isso realmente significa? Será que estamos seguindo os princípios divinos em nossas escolhas financeiras ou estamos simplesmente tentando sobreviver no caos econômico que nos cerca? A verdade é que Deus não apenas quer que você tenha o suficiente, mas que você seja próspero de uma maneira que honra a Ele. Uma prosperidade que vai além do material e toca o coração das pessoas ao seu redor. Neste vídeo, vamos explorar como a sabedoria divina pode te guiar para tomar decisões financeiras mais alinhadas com os propósitos de Deus, desde o controle do seu orçamento até o ato de dar generosamente. E o melhor de tudo, você vai descobrir como aplicar esses princípios de maneira prática e transformadora em sua vida. Deus nos dá a capacidade de gerar riquezas, mas com um propósito muito maior do que simplesmente acumular bens. O dinheiro, quando bem administrado, não é apenas uma ferramenta de sobrevivência, mas um meio para cumprir o propósito divino. A maneira como lidamos com nossas finanças reflete nosso caráter, nossa fidelidade e nossa visão sobre o que realmente é importante. Ao entender que Deus quer que sejamos mordomos responsáveis, começamos a ver o dinheiro não como um fim, mas como um meio de abençoar os outros e honrar a Deus. Quando aplicamos esses princípios, nossa vida financeira começa a alinhar-se com a vontade divina. O verdadeiro desafio vem ao compreendermos que nossas finanças são uma extensão do nosso relacionamento com Deus. Não é só sobre ter o suficiente para pagar as contas ou realizar desejos pessoais. É sobre saber que tudo o que temos é um presente de Deus e que nossa responsabilidade é administrar isso com sabedoria. Quando você vê suas finanças sob a ótica divina, começa a entender que o dinheiro deve ser usado para expandir o reino de Deus, ajudar os necessitados e prosperar de maneira justa. A boa administração das finanças, portanto, reflete uma vida fiel e dedicada ao propósito de Deus. Se você se pergunta como começar a aplicar isso, a resposta está em orar por sabedoria. Peça para Deus te orientar nas decisões financeiras e busque alinhamento com princípios cristãos. Por exemplo, ao pensar em como gastar seu dinheiro, pergunte-se: isso reflete os valores de Deus em minha vida? Assim, você começa a mudar a maneira como vê suas finanças e o impacto que elas podem ter no mundo ao seu redor. Quando Deus nos entrega recursos, Ele espera que sejamos bons administradores. A mordomia não é apenas sobre gastar de forma controlada, mas sim sobre ser responsável com o que Ele confiou a nós. Em Provérbios, vemos constantemente que a sabedoria está intimamente ligada à boa administração, seja nas finanças, no trabalho ou na vida pessoal. Ser mordomo de Deus significa que reconhecemos que nada realmente nos pertence. Tudo é um presente dele. E é nossa responsabilidade usar esses recursos de maneira sábia, justa e generosa, lembrando que nossos bens têm um propósito maior. Imagine que você tenha herdado uma grande propriedade. O que você faria? Gastaria sem critério ou tomaria decisões pensando no futuro, cuidando de cada detalhe para garantir que o legado se mantivesse por gerações? Da mesma forma, nossas finanças não são apenas para o prazer imediato, mas sim para servir a um propósito maior. Isso envolve decisões financeiras, como investir com prudência, economizar para o futuro e, claro, ser generoso com os outros. Ser um bom mordomo significa que você está cuidando de tudo com sabedoria, sabendo que, no fim das contas, isso glorifica a Deus.
Quando você começa a enxergar o dinheiro como uma ferramenta dada por Deus, cada decisão se torna uma oportunidade de honrar a Ele. Por exemplo, ao fazer um orçamento familiar, você está não apenas administrando o dinheiro, mas também administrando a confiança de Deus em você. O mesmo se aplica ao dízimo. Ele não é apenas uma obrigação, mas uma oportunidade de agradecer a Deus pelo que Ele nos dá e de contribuir para a obra dele. Assim, ao administrar suas finanças, você coloca em prática o princípio da mordomia divina, tornando-se um canal de bênçãos para os outros. Um dos princípios mais poderosos que Deus ensina sobre finanças é o da generosidade. Ele não nos chama para acumular riquezas para nós mesmos, mas para usá-las para abençoar os outros e expandir seu reino. Quando praticamos a generosidade, estamos não apenas ajudando os outros, mas também abrindo portas para a prosperidade em nossa própria vida. A Bíblia deixa claro que, ao dar, seja com os bens materiais ou com o nosso tempo, estamos recebendo mais do que oferecemos. Deus recompensa aqueles que têm um coração generoso, mostrando que a verdadeira prosperidade não é medida pelo que acumulamos, mas pelo que damos. Isso pode parecer contraditório, não é? Em um mundo onde somos ensinados a guardar tudo para nós mesmos, Deus nos diz que ao semear generosidade, colhemos bênçãos abundantes. Um exemplo simples disso é o ato de doar um percentual do que ganhamos, como o dízimo, mas também se estende a qualquer forma de generosidade, seja em tempo, recursos ou apoio emocional. Eu, pessoalmente, testemunhei em minha vida como, ao ser generoso, comecei a ver mais oportunidades financeiras surgindo. Quando ajudei alguém em necessidade, por exemplo, meses depois, uma nova oportunidade de trabalho surgiu na minha vida, algo que eu não havia planejado, mas que era claramente uma bênção de Deus. Se você está buscando prosperidade financeira, comece a praticar a generosidade de forma intencional. Doe seu tempo, seus recursos, ajude aqueles ao seu redor. Não se trata apenas de dar dinheiro, mas de ser generoso em todas as áreas da sua vida. Faça disso um hábito diário e, ao longo do tempo, você verá como sua vida financeira, emocional e espiritual será abençoada. Quando Deus vê que confiamos nele o suficiente para dar aos outros, Ele nos dá mais para que possamos continuar a abençoar. A confiança em Deus é a base sólida sobre a qual toda boa decisão financeira deve ser construída. Quando você confia plenamente nele, começa a tomar decisões mais seguras e sábias, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, incluindo as finanças. Em momentos de incerteza, é fácil se deixar levar pelo medo e tomar decisões precipitadas. Mas quando confiamos em Deus, Ele nos guia para fazer escolhas que são realmente boas a longo prazo. A confiança em Deus vai além do simples ato de pedir por algo. Trata-se de descansar na certeza de que Ele sabe o que é melhor para nós e nos guia pelo caminho certo. Lembro-me de um período em que estava pensando em um grande investimento. A tentação de agir rapidamente era enorme, principalmente com as promessas de ganhos rápidos. Mas ao orar e entregar minhas decisões nas mãos de Deus, senti uma paz interior que me disse para esperar. Essa confiança não foi imediata, mas com o tempo entendi que a sabedoria de Deus sempre sabe o momento certo de agir. Esse tipo de confiança me ensinou a esperar pelas oportunidades certas e não me deixar enganar pela pressão do agora. Ao confiar, pude fazer investimentos mais sólidos que me trouxeram frutos duradouros. Se você se sente inseguro sobre as suas decisões financeiras, é hora de refletir sobre sua confiança em Deus. Ore pedindo sabedoria, mas também confiança para agir conforme a sua vontade.
Se você está lidando com uma oportunidade ou um dilema financeiro, pergunte a Deus o que Ele quer que você faça e esteja pronto para ouvir sua resposta. Quando você colocar a confiança em Deus como base de suas finanças, verá que suas decisões serão mais alinhadas com o propósito dele, trazendo paz e estabilidade a longo prazo. Quando falamos sobre como Deus quer que você lidere suas finanças, não podemos deixar de lado a disciplina. A prosperidade verdadeira não é construída da noite para o dia. Ela é o resultado de ações consistentes e deliberadas ao longo do tempo. A Bíblia nos ensina em Provérbios que a diligência e a disciplina são fundamentais para o sucesso. Isso significa ser responsável com cada centavo, administrar bem o que Deus nos confiou e, acima de tudo, agir com paciência. O caminho para a prosperidade não é o mais rápido, mas é o mais seguro e estável. É a disciplina que nos impede de cair em armadilhas financeiras e que nos leva a construir uma base sólida para o futuro. Pessoalmente, posso dizer que uma das maiores lições que aprendi foi sobre a importância de ser disciplinado, especialmente quando as coisas estavam apertadas. Em um momento, eu pensei que ao tentar acumular riqueza rapidamente, estava fazendo algo bom para mim. Mas logo percebi que a falta de disciplina só me levava a decisões erradas e consequências negativas. A verdadeira prosperidade chegou quando eu comecei a ser mais disciplinado. Fiz um orçamento, economizei, investi com cautela e, principalmente, não cedi à tentação de gastar sem pensar. Com o tempo, a disciplina se tornou o alicerce de todas as minhas decisões financeiras. E a prosperidade começou a fluir de forma constante e confiável. Se você quer prosperar de forma divina, a disciplina precisa ser parte da sua rotina financeira. Comece com hábitos simples, como registrar todos os seus gastos, poupar uma parte do seu salário e evitar compras impulsivas. Isso pode parecer básico, mas são essas pequenas ações diárias que constroem a base para um futuro próspero. A disciplina financeira é uma escolha diária de alinhar suas ações com os princípios que Deus nos ensina. E com o tempo, você verá como ela se reflete em todas as áreas da sua vida. Quando se trata de investimentos, muitas pessoas buscam fórmulas rápidas ou atalhos para alcançar o sucesso financeiro. Mas a verdadeira sabedoria, como ensinada em Provérbios, nos orienta a agir com prudência e paciência ao fazer escolhas financeiras. Ao investir, é fácil se deixar levar pela pressão de ganhos rápidos, mas a sabedoria de Provérbios nos ensina a agir com calma, avaliando os riscos e recompensas de forma cuidadosa. A Bíblia nos chama a ser prudentes e a não lançar nossas finanças em algo incerto sem entender bem as implicações. Quando buscamos sabedoria divina, as decisões financeiras se tornam mais seguras, sustentáveis e alinhadas com o propósito de Deus para a nossa vida. Eu mesmo aprendi isso da maneira difícil. Anos atrás, tomei uma decisão impulsiva de investir em um negócio que parecia ser a oportunidade de uma vida. Fui guiado pela emoção do momento, ignorando os sinais de alerta e a falta de planejamento adequado. O resultado foi que, em pouco tempo, o investimento se transformou em um fracasso. Foi nesse momento que comecei a buscar sabedoria em Provérbios para guiar minhas decisões financeiras. Ao pedir sabedoria divina, aprendi a ser mais paciente, a estudar e a avaliar todas as opções com mais cuidado. A prudência que encontrei nas Escrituras me ajudou a fazer investimentos mais calculados, que realmente trouxeram frutos duradouros. Para aplicar essa sabedoria em seus próprios investimentos, comece por pedir discernimento antes de qualquer ação. Ao considerar uma oportunidade de investimento, dedique tempo para avaliar os riscos e se ela está de acordo com os princípios de sabedoria que Deus ensina. Pergunte a Deus: esta é a melhor decisão para o meu futuro
e para aqueles ao meu redor. Não se deixe seduzir pela pressa ou pela promessa de lucros rápidos. Invista com sabedoria, com paciência e com a certeza de que, ao alinhar suas decisões financeiras com os princípios de Provérbios, você estará no caminho certo para uma prosperidade sustentável. A fé tem um papel crucial quando se trata de gerenciar as finanças de forma divina. Em momentos de dificuldades financeiras, é fácil se desesperar e tentar fazer tudo sozinho, mas a verdadeira confiança em Deus vem quando decidimos descansar na sua provisão, mesmo quando os números não parecem favoráveis. A Bíblia nos ensina que a fé não é apenas sobre esperar que Deus resolva os problemas por nós, mas sobre agir com confiança, sabendo que Ele está no controle de todas as áreas de nossas vidas, inclusive nas finanças. A fé verdadeira nos dá a coragem de seguir em frente, tomar decisões sábias e confiar que Deus proverá no tempo certo. Lembro-me de uma fase em que as contas estavam se acumulando, o trabalho estava escasso e as dívidas estavam crescendo. Eu me vi completamente sem direção, mas algo me dizia para não perder a fé. Foi nesse momento de incerteza que decidi entregar minha situação financeira a Deus e pedir orientação. A fé não fez com que minhas dificuldades desaparecessem imediatamente, mas me deu a clareza e a força necessárias para agir com sabedoria. Tomei decisões mais equilibradas, busquei novas fontes de renda e mantive a confiança de que Deus estava comigo em cada passo. Isso me ensinou que, embora as circunstâncias nem sempre sejam ideais, a fé sempre oferece uma forma de superá-las. Quando você se depara com desafios financeiros, é fácil perder a confiança e tentar controlar tudo sozinho. Mas Deus nos chama para viver pela fé, não pelo medo. Se você está enfrentando dificuldades, use esse momento para fortalecer sua fé e confiar que Ele está trabalhando em sua vida. Pergunte a Deus como Ele quer que você lide com sua situação e tenha a certeza de que Ele proverá, seja através de novas oportunidades, sabedoria ou simplesmente pela paz que Ele traz à sua mente. A fé não é apenas esperar por uma solução, mas agir com confiança, sabendo que mesmo nas dificuldades, Deus está no controle. A oração de sabedoria é uma das chaves mais poderosas que podemos usar para liderar nossas finanças de maneira divina. Muitas vezes, queremos soluções rápidas, mas a verdadeira transformação vem quando pedimos a Deus sabedoria para lidar com nossos recursos de maneira justa e responsável. Não estamos apenas pedindo por uma solução milagrosa, mas por um entendimento profundo sobre como administrar nossas finanças de maneira alinhada com o plano de Deus. Cada oração por sabedoria abre portas para decisões mais claras e uma visão mais ampla sobre como administrar os bens que Ele nos confiou. Esse pedido diário de sabedoria é a alavanca que pode transformar não apenas nossa vida financeira, mas toda a nossa trajetória de vida. Eu aprendi, ao longo do tempo, que a sabedoria não é algo que aparece do nada, mas algo que se cultiva diariamente. Quando comecei a orar especificamente por sabedoria, percebi que minha forma de ver as finanças começou a mudar. As decisões que antes me pareciam complexas, agora estavam sendo feitas com mais clareza. Por exemplo, quando precisei decidir entre investir em uma oportunidade ou poupar para o futuro, a sabedoria que recebi me ajudou a escolher a decisão mais sábia e não a mais imediata. A oração por sabedoria me ajudou a enxergar além do momento, o que, no longo prazo, resultou em estabilidade financeira. Se você deseja aplicar essa oração, comece pedindo sabedoria em momentos cruciais do seu dia. Não apenas quando estiver em dificuldades, mas também antes de tomar decisões cotidianas. Seja ao planejar o orçamento do mês ou ao decidir em que investir, faça dessa oração uma prática diária.
Peça a Deus para lhe dar discernimento e para ajudá-lo a fazer escolhas alinhadas com seus princípios. Lembre-se, a oração de sabedoria não traz soluções mágicas, mas nos guia com clareza para o sucesso duradouro, com base na confiança e na fé em Deus. A sabedoria de Deus não apenas nos guia nas decisões imediatas, mas também nos ensina a planejar e a preparar para o futuro. Muitas vezes, nos concentramos tanto nas necessidades do presente que esquecemos de pensar a longo prazo. Mas a Bíblia nos ensina que é prudente se preparar para o futuro. Provérbios 21:5 nos lembra que os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Isso significa que ao planejar nossas finanças com cuidado, paciência e sabedoria, estamos criando as bases para uma vida próspera no futuro. Deus nos chama a ser diligentes e cuidadosos, não apenas reagindo às situações financeiras, mas criando um caminho sólido para a nossa vida financeira e pessoal. Eu mesmo vivi isso em minha jornada. Lembro de um período em que, devido à falta de planejamento, eu me via em uma situação difícil, sem reservas financeiras ou investimentos de longo prazo. Foi nesse momento que comecei a refletir sobre como a sabedoria divina poderia me ajudar a planejar melhor o meu futuro. Passei a separar uma parte da minha renda para a poupança, investi de forma mais estratégica e me disciplinei para não gastar sem pensar. Quando começamos a planejar com sabedoria, vemos como as pequenas ações hoje se multiplicam no futuro. Deus nos dá as ferramentas para viver com segurança e a preparação financeira é uma delas. Agora, como você pode aplicar isso em sua vida? Comece planejando. Reserve um tempo para organizar seu orçamento, definir suas metas financeiras de longo prazo e estabelecer um plano para alcançá-las. Ore pedindo sabedoria para entender quais passos tomar e como investir da maneira certa. O planejamento financeiro não é algo que acontece por acaso. É um ato de sabedoria e diligência que traz frutos duradouros. Ao confiar em Deus para te guiar nesse processo, você estará criando as bases para uma vida financeira mais segura e abundante. Agora que você entende os princípios divinos para liderar suas finanças, a grande questão é: você está pronto para aplicar esses ensinamentos em sua vida? Quando começamos a seguir os caminhos de Deus, nossa vida financeira não só se alinha aos seus planos, mas também nos leva a uma prosperidade duradoura e cheia de propósito. Ao praticar a mordomia financeira, ser disciplinado e aplicar os princípios da sabedoria divina, você cria uma base sólida para o seu futuro, com confiança e paz, sabendo que está no caminho certo. Eu te desafio a dar o primeiro passo hoje. Como você pode aplicar a sabedoria de Deus nas suas finanças agora mesmo? O que você vai mudar em seus hábitos financeiros para alinhar mais suas escolhas com os princípios de Deus? Se você está pronto para continuar aprendendo e crescendo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos, com fé e sabedoria, caminhar para uma vida financeira que não só prospera, mas que também honra a Deus.